Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o melhor arco de anime já feito, ou ao menos o meu arco favorito de anime, que acho que não é algo tão comum assim, e no caso é Skypiea, de One Piece. Eu ia fazer um vídeo de Skypiea há muito tempo já, e finalmente estou fazendo, e Skypiea é provavelmente o arco mais subestimado da obra, junto com Thriller Bark, ou até mesmo, sei lá, Ilha dos Tritões, algo do tipo. Porque Skypiea ele é um arco do pré-time skip, que é provavelmente a parte mais amada da obra, mas mesmo assim o anime acabou prejudicando muito a visão de algumas pessoas com relação a esse arco. Tanto já by Skype, né, porque são duas partes basicamente, literalmente duas partes, porque são duas partes da mesma ilha. Enfim, basicamente esses dois arcos foram muito estendidos no anime em questão de chatice, porque é muito maçante de acompanhar Skype, tanto Skype como Alabasta, como eu falei no vídeo passado, são muito, um vídeo passado que faz muito tempo, mas enfim, Alabasta e Skype são muito chatos de acompanhar por anime, porque a animação não é a melhor das melhores mesmo pra época, e o ritmo, mesmo que ele seja tipo um capítulo por episódio, até dois, ele ainda assim estende alguns momentos muito desnecessários e acaba deixando até algumas cenas muito estranhas, principalmente na luta final do Luffy com o Enel. Mas, enfim, mesmo assim, tirando isso, eu acho que é um arco muito bom no mangá. Pra mim, o arco no mangá é o melhor que eu já vi e eu acho que ele, principalmente pra One Piece, é perfeito. Jaya, que seria o início de Skype, é uma introdução perfeita porque ele introduz perfeitamente o que é Skype, que é um mito no mundo de One Piece. Ele basicamente introduzido com Skype, com um navio caindo lá do céu, ninguém entende nada, é um momento totalmente de tensão. Aí logo depois a gente vê sombras gigantes no céu, os Mugiwaras vendo, então isso é muito da hora de ver, tem muita coisa para ser explicada e já é colocado logo no início do arco. Depois, quando eles chegam na cidade, que seria já em si, na ilha, a gente vai descobrindo mais ainda sobre o Noland, que é basicamente a premissa a ser descoberta em Skype é o que aconteceu de fato com o Noland, que ele não é um mentiroso. Isso é muito da hora, porque isso vai ser complementado depois no flashback dele. E além disso, obviamente, o Noland é um personagem que, por envolver mentira e ser mentiroso, é totalmente ligado com o Sop. Então, isso já é um paralelo bem interessante. E logo de cara já aprofunda o que vai ser a trama de Skype, que seria toda a ligação dos descendentes com o Knowledge. A gente tem que descobrir a verdade e provar para eles que eles terem acreditado por tanto tempo nesse antepassado não foi à toa. Que tudo que parece místico e irreal pode acontecer, não é impossível. Essa é o tema principal de Skype, basicamente. Eu acho que isso é bem interessante. Ainda mais no mundo de One Piece, né? O mundo de One Piece é absurdo em vários sentidos, então trabalhar isso em Skype para mim foi uma ideia perfeita. E a própria ideia da ilha de Skype em si já é algo bem interessante. Ilhas no céu é algo muito louco e que realmente o Oda conseguiu fazer com que fizesse sentido dentro do mundo de One Piece e tivesse importância também, tanto agora como no futuro provavelmente vai ter, envolvendo a Lua, etc. Enfim. E além disso, já em si tem cenas muito boas isoladamente, que é a introdução do Barba Negra, que a gente vê ele sendo introduzido como o oposto total do Luffy, né? Ele gostou da torta, o Luffy não gostou, algo assim, o inverso, não lembro direito, mas a gente já tem isso. E depois a gente tem a grande frase dele, que pra mim é a frase perfeita para um vilão dizer, que é: o sonho das pessoas não tem fim. Essa cena, pra mim, é super impactante. Naquele momento a gente não sabia que o Barba Negra era um vilão, e ele não parecia, porque ele era tão parecido com o Luffy em vários sentidos, que ele parecia só um cara louco, mas ao mesmo tempo bom, tá ligado? Então foi uma maneira perfeita de apresentar ele, mesmo que depois, antes deles irem pra escape, já deu pra entender que ele é um vilão, mas foi uma maneira muito positiva e que realmente rivaliza com o Luffy de maneira muito coerente e não é forçada nem nada do tipo. E além disso, a gente tem o Bellamy, que é um personagem que é muito bom pro arco, porque ele faz o papel de ser o cara que desacredita do sonho da Era dos Piratas, que Skype não existe, que a Cidade de Ouro não existe, a Cidade de Esmeralda não existe, isso é citado. E ele basicamente faz isso, ele vê que o Luffy é um cara que acredita nos sonhos dele e espanca o Luffy, o Zoro. E é muito interessante essa parte, porque nela em específico a gente já tem um sinal de evolução do personagem, do Luffy, muito interessante. Em alguns, se ele fosse o mesmo Luffy crianção dele lá do flashback com o Shanks, ele teria espancado o Bellamy. Mas não, ele não bateu no Bellamy porque ele foi só coisa boba, que nem o Shanks fez com os ladrões da montanha lá
naquele flashback lá do início do anime, foi basicamente a mesma coisa. Esse paralelo é bem interessante, além de que ele fez uma promessa pra Nami, enfim. Então eles apanham, e a cena mesmo com eles apanhando, ela dói muito, mas ao mesmo tempo é muito bonita, porque eles realmente não causaram confusão. Eles cumpriram o que disseram, mesmo que sejam dois personagens que a qualquer momento poderiam fazer qualquer merda, tá ligado? Então eu acho que foi um papel interessante que o Oda deu para eles dois. E querendo ou não, no final do arco foi satisfatório, porque o Luffy deu um socão no Bellamy, de um HK. E eu gosto muito desse soco, porque além dele representar muito sobre, tipo, ele, com a fé que ele tem, a fé dele é tão forte nas coisas, no Skype, enfim, que destruiu o desacreditamento que o Bellamy tem, basicamente. Então, ter fé ganhou das pessoas que desacreditam nos sonhos das outras. É basicamente essa mensagem que é passada através do soco. Bem simples, mas eu achei bem interessante ainda. E isso também vai ser complementado lá em Dressrosa, mas eu não vou me adentrar muito aqui, mas é muito da hora o personagem do Bellamy em si. E depois disso a gente tem Skype. Definitivamente ele chegou. Skype pra mim é o lugar mais interessante de One Piece até hoje. Tipo, não arquiteturamente, ele é bem simples, né? Ilhas do céu, ilhas normais, enfim, florestas, blá blá blá, casas simples, enfim. Mas os Geos são uma parte muito interessante, eu acho que foram muito bem aproveitados em One Piece. É um sistema tecnológico que faz sentido só existir em Skype, porque depende de Skype funcionar quase sempre, e além disso é o que diferencia eles lá do Mar Azul. E ainda é uma tecnologia super interessante que o Soap tirou muito proveito mesmo em Water 7, em outros arcos. Então eu acho que foi bem interessante, porque o Impact Geo, o Reject Geo, o Breath Geo são os três principais, ao meu ver. E eles são muito interessantes, cara. E ainda tem aquelas bicicletinhas, tá ligado? Aquelas motoca, que eu esqueci o nome. Mas os Wavers. Aqueles Wavers são muito bacanas, cara. Você tá basicamente... É tipo o Aokiji andando de bike na água, só que você tá andando de bike nas nuvens. É tipo genial, tá ligado? Eu gostei muito disso. Eu achei muito divertido o Luffy não conseguindo ir, a Nami conseguindo ir primeiro, tá ligado? Porque a Nami geralmente ela não é incrível, não tem muito saque. Ela foi a que mais conseguiu dominar o Waver, o que faz sentido, porque ela é a mais lógica e racional do bando. Enfim, depois disso tudo, dessa apresentação da ilha que é bem calma e bem tranquila, não tem nenhum problema. Tipo, não é incrível, mas eu acho que é o menos divertido, porque um destaque do Prep Time Skip, que é mesmo que as coisas fossem simples, questão de apresentação, construção de world building, etc. Construção de world building é uma... eu acho que eu falei errado, mas enfim. Ainda assim a comédia era muito natural e deixava tudo muito mais divertido. Tipo, o Luffy e o Sobe descobrindo as coisas é genial, ele sempre se impressiona com tudo. O Luffy quer mexer em tudo, etc. É algo bem simples, mas é muito engraçado. Eu acho da hora. Enfim, depois disso a gente tem a separação dos Mugiwaras, que tem em todo o arco, enfim, pra sistematizar as coisas. E sendo sincero, essa parte eu acho que é a parte mais chatinha de Skype, que é a gente tem confrontos temporários naqueles trials que tem no Upper Yard, ou sei lá, na floresta, na parte da floresta. Que aí o Luffy, o Sanji e o Sop enfrentam o Satoru, enfim. Mas essa parte ainda assim são legais, porque tem o Luffy imitando Sanji, tem a apresentação do Haki, que é a primeira vez que a gente vê Haki de forma definitiva é em Skype, que é apresentado da forma como mantra, que todos os subordinados principais do Enel têm, incluindo ele. E isso é muito da hora, porque é muito bem feito e é feito de maneira, tipo, faz sentido não chamarem de Haki, e sim, eles não terem conhecimento sobre isso, porque eles são do céu. É algo todo, uma cultura totalmente diferente lá de baixo, tá ligado? Então eu achei que da hora. E além de destacar isso, eu acho que tem uma cena muito da hora que a Nami descobriu aquele twist que Skype era uma ilha que tava lá embaixo e aí depois subiu, tá ligado? E ela se conecta com Jaya e formam ambas juntas uma caveira. É um detalhe bem bobo, mas que introduz basicamente a história do Knowledge e do Kalgara. Que eu já vou falar sobre ela aqui, porque eu acho que ela é muito interessante e muito importante para a mensagem final de Skype. Kalgara e Knowledge são basicamente dois distintos. O Kalgara era um cara que acreditava em rituais, em deuses, etc. Algo bem antigo, né? Um pensamento bem antigo. Já o Knowledge era um cara mais científico, que acreditava que deuses não existiam, que era tudo através da ciência, enfim. E eles se encontram, tem seus problemas, inclusive. Eu acho que esse contraste é bem interessante, porque é o que realmente acontece até hoje, tá ligado? Você vê culturas que continuam nessa existência de rituais, enfim, até hoje. Então é uma mensagem importante de se passar aqui. Você pode acreditar em certas culturas, mas aceitar o pensamento e a ajuda de outras pessoas nunca é mal, tá ligado? E é isso que o Kalgara fez com o Knowledge. Eu acho que é uma mensagem interessante. E a amizade deles, assim, é muito natural, cara.
o que o Calgara aprendeu com o Knowledge é muito bom. O que o Knowledge aprendeu com o Calgara também é muito da hora. Eles interagindo é super divertido. E toda a treta que tem no final sobre o Knowledge ter cortado as árvores dos ancestrais, etc. Tudo aquilo faz muito sentido. E é muito importante porque simboliza totalmente aquela crença absurda na mitologia, na misticidade, que às vezes pode acabar com amizades. Você pode ter uma crença super incrível e inabalável em certas coisas e pode prejudicar a sua vida. Isso aconteceu com o Calgara. Mas enfim, tudo acabou bem por causa do sino. O sino é uma representação bem da hora, porque o tocar dele nesse flashback tem toda uma contextualização para depois aprofundar mais na luta do Luffy com o Enel. Mas enfim, eu amo esse flashback, pra mim ele é perfeito. E a conclusão do Knowledge sendo visto como mentiroso, porque ele foi pro céu através de daqueles bagulho que sai da água, tá ligado? Eu esqueci o nome. É tipo uma erupção do mar, que levou aí lá pro céu. E aí eles tiveram que lutar para permanecer contra os Birkans, etc. Eles não conseguiram. Enfim, tudo isso foi muito triste de ver. E foi, eu acho que, a cena da execução do Knowledge, ela é... Não sei, eu acho que eu posso arriscar dizer que é uma das 5 mais tristes de One Piece. Porque você viu tudo que ele passou para achar aquela ilha. Ele levou todo mundo pra ele queria que todo mundo se desse bem, etc. E ajudar muito. E aí você viu que, no fim de tudo, ela não tava mais lá. A cena dele chegando na ilha e depois o rei dele xingando ele, condenando ele à morte pública. Cara, é muito triste, porque você acompanhou tudo aquilo. Ele está sendo taxado por um mentiroso, sendo que ele não é. Ele é o cara mais honesto do mundo, provavelmente. Você vê a reação dos tripulantes dele, cara, é muito triste. Aquilo é muito simbólico. Pra mim, a partir daí, Skypiea deu um boost imenso. Tipo, o aprofundamento de Skypiea, ele ganhou muito, mas muito, algo maior ainda. Porque Skypiea não é um arco que ele se prende a desenvolver individualmente, construir individualmente os vilões, os personagens centrais, etc. Mas ele se prende a construir o seu povo, os Birkans e os Shanjas. Os Shanjas, eles são muito bem construídos. O Hyper, ele ser o descendente do Calgara, é muito lindo, cara. E a gente vê a determinação dele em chamas contra o Enel. E a luta, a guerra que a gente tem entre os Shanjas e os Birkans, mesmo que seja algo relativamente random, né? É a luta de random. Ela representa muito. E depois a gente sabe de todo esse flashback, etc. Ela fica melhor ainda, tá ligado? Então eu acho que isso é o brilho do Skype. Skype brilha muito em aprofundar a sua trama central da ilha. E por isso que eu acho que ele é um arco excepcional. Enfim, a gente tem algumas lutas também secundárias, como a Nami e o Gunfall contra aquele cara que voa também. Aí tem o Chopper enfrentando aquele cara que depois cai lá em Alabasta, tá ligado? Eu não sei, eu não lembro o nome direito. Mas essas lutas realmente, eu acho que elas só partem mais pro lado cômico. Eu não vejo tanto saque individual. O que realmente importa é o Battle Royale do Enel. O Enel criou um Battle Royale e aí esse Battle Royale foi muito da hora, cara. E no final de tudo só sobrou os 5. O Zoro, o Gunfall, a Robin, o Viper e a Nami. E tem outro, não tem outro? Não lembro. Tá, enfim, sobrou uma galera contra o Enel. A gente tem uma página bem da hora deles 5 falando que quem vai morrer agora é o Enel. E nossa, muito foda, muito da hora. E tipo, tudo é muito bom porque, caramba, a gente viu ele sofrendo pra caralho pra continuar vivo. E aí o Enel vai lá e dar HK em qualquer um, em todo mundo. Porque o Enel é muito OP. A fruta dele, sem haki do armamento, é muito OP. Porque ele é terrível na fruta dele. Mas a fruta dele é tão OP e ele é tão bom em haki da observação que ele consegue controlar tudo na ilha. Ele consegue ouvir tudo. Ele consegue se teleportar, porque raio, né? Porra. E aí ele dá HK em todo mundo. Até no Zoro. O Zoro é pisado pelo Enel, inclusive. Nossa, essa cena é muito linda. Mas enfim. E o único que realmente fez algo foi o Viper. O Viper, ele realmente chegou a matar o Enel com um Impact Geo. Só que o Enel, ele revive o coração dele com o eletromagnetismo, algo do tipo. Ele é muito OP. E aí vem a magia do Oda construindo personagens. Porque o Luffy, ele mal teve destaque nesse arco. Ele teve destaque cômico na luta contra o Satori. Enfim, teve seu destaquezinho, sabe? Mas ele ficou sumido, ele ficou preso dentro de uma cobra. Basicamente isso. E aí, quando ele aparece e vê todo mundo ferrado, ele vai atrás do Enel, lá na arca dele. E aí tem um quadro lindo, incrível. E a luta do Luffy com o Enel é genial. Porque o Oda, ele fez um cenário pro Enel ser tão foda, literalmente um deus, que você pensava, caralho, como é que o Luffy veio derrotar ele? Sendo que tava nas caras de todo mundo. O Luffy é borracha.
o Enel tem a fruta do raio. Tipo, acabou. O Luffy é imune. Ele é, tudo bem, dependendo da voltagem na vida real, a borracha ainda é afetada pelo raio. Mas aqui é One Piece, a lógica do One Piece faz sentido. E a gente tem isso. E é genial, porque o Luffy espanca o Enel nisso. Mas ainda por cima o Enel dá um jeito de lutar de igual para igual com o Luffy e dá dificuldade pra ele. Então, o Oda construiu isso de maneira tão, tipo, minuciosa, que ficou incrível, ficou genial. E ficou, caralho, é tão óbvio, ninguém percebeu, tá ligado? Foi muito da hora a revelação na hora, tá ligado? Foi bem engraçado. A reação do Enel é sensacional. Enfim, a luta deles no geral é bem interessante também. Tem a ajuda dos outros, o Luffy não ganha sozinho, isoladamente. E ele... Não, inclusive, antes de falar, a cena do Sanji e do Sop salvando a Nami, etc. Porque ela precisava levar o Luffy lá pro topo onde o Enel tava indo, na arca. Cara, foi lindo. O Sanji se sacrificando e falando: obrigado por acender meu cigarro. Nossa, que foda. Nossa senhora. Genial. Bagulho gênio. Muito melhor que o sacrifício do Zone em Trail Dark, inclusive. Nossa, muito da hora. Só queria comentar isso. Enfim, também tem a cena do Pagaia, que era o pai da Konin, que são tipo, os que apresentaram esse cara pros Mugiwara. Enfim, tem uma cena que ele leva um raio do Enel e sobrevive. Ele aparece vivo lá no final depois. Eu sei que muita gente fala, isso não faz sentido, enfim. Mas, cara, o Oda, ele nervou bastante o Enel em questão de voltagem de raios. Ninguém morreu pro Enel com HK, com raio. Tipo, ninguém morreu. Todo mundo em One Piece tem uma resistência elevada mais que o normal. Então acho que isso não é um problema, porque não tirou impacto nenhum. Porque era um raio, é um papagaio random, basicamente. É diferente, papagaia, não sei como é que fala o nome dele. Enfim, é diferente da cena do Pel, por exemplo, porque a cena do Pel tinha toda uma construção. Enfim, e depois disso a gente tem um Luffy socando o Enel no sino. Nossa, muito da hora. Nossa, velho, muito foda, muito foda. Aquele soco, eu acho que é o soco que mais representa algo One Piece junto com o soco no Tenryubito. Cara, aí você tem os flashbacks de todo mundo que passou pelo sofrimento por causa do Enel. Aí o Kawara e o Knowledge, que o Kawara queria tocar o sino pro Knowledge voltar. Nossa, todo um simbolismo. E o Knowledge sendo representado pelos descendentes dele lá embaixo, vendo a sombra do Luffy gigante no céu, sorrindo, chorando. E aí você lembra que isso aconteceu lá no início, que os gigantes, sabe, os gigantes, aquelas sombras gigantes, eram basicamente pessoas de Skype normal, só que refletidas nas nuvens. Caralho, nossa, mano, isso é muito foda. É genial, pra mim. A sombra do Luffy lá no céu é uma das cenas mais incríveis para finalizar um arco que eu já vi. E para completar mais ainda, no capítulo seguinte a gente tem uma cena de todo mundo dançando que nem louco na fogueira. Os Birkas, os Shanjans, os Lobos da Floresta, os Mugiwaras. E inclusive o Oda mesmo já falou que esse é um dos quadros favoritos que ele já desenhou. Que é todo mundo feliz, todas as raças unidas, sem preconceito, sem guerra. E tudo isso acabou por causa do Luffy, dos Mugiwaras e pelos Shanjans, pelo Wiper. Então, cara, Skype é incrível, velho. Não sei, cara, eu não sei. Tipo, eu não sei o que falaram de tão incrível que Skype é. É fascinante o quanto o Oda colocou de sentimento nos personagens de Skype. E eu acho injusto todo mundo subestimar esse arco, porque pra mim é incrível, cara, incrível. Ele apresenta tanto pro mundo de One Piece através dos poneglyphs, que inclusive apresenta um poneglyph que o Roger deixou, que a gente só vai descobrir como é que ele funciona lá em um ano. E ainda por cima a gente tem a apresentação do governo mundial no final do arco, do Doflamingo e do... Cara, Skype é genial, velho. 10/10, fácil, incrível. Nossa senhora. Se eu pudesse escolher um arco de One Piece pra reler infinitamente, eu acho que seria Skype. Skype e Enies Lobby, facilmente. É incrível, tá ligado? Eu acho que é um arco muito subestimado por talvez não ter lutas tão excepcionais. Então, aprecie Skype. Skype pra mim é o melhor arco de anime já feito. E é isso.